pessoal, vamos iniciar o nosso curso falando sobre o conceito básico e um breve histórico do design educacional. O design educacional é uma ação institucional e sistêmica de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento, a utilização de métodos, técnicas, atividades didático-pedagógicas, materiais ou conteúdos didáticos, eventos e produtos educacionais, dentre eles os objetos de aprendizagem que vamos falar a seguir, dedicados e destinados a uma determinada situação didática. Esse planejamento tem como foco principal facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos. Na perspectiva histórica, vamos tratar aqui de alguns marcos, décadas importantes para a evolução do design educacional. Então vamos falar do período de 1950 a 70, 1980 a 90, 1990 a 2000 e de 2000 até os dias atuais. De 1954 a 1970, tivemos o que chamamos de os anos de formação do design educacional, que naquele momento era chamado de design instrucional. Por que isso? Porque essa foi a era caracterizada pela instrução programada. Em 62, Robert Marge publica o que apresenta, de forma bem simples e didática, chamada de metodologia de elaboração e redação clara e mensurável dos objetivos de qualquer projeto instrucional. Essa foi uma publicação voltada para orientar como desenvolver planejamento de ensino educacional. Grandes inovações tecnológicas surgiram nesse período. Dentre elas, a apresentação de vários equipamentos aplicados à educação, como, por exemplo, o vídeo, o áudio, a televisão, os retroprojetores e outros dispositivos de apresentação audiovisual. Bom, nessa década, tínhamos como característica principal a teoria do instrucionismo. O instrucionismo, ele é caracterizado pela transmissão da informação. Além disso, acreditava-se nesse momento que as pessoas aprendiam pela observação. Então, defendia-se o comportamento observável. Um exemplo prático de instrucionismo, de aplicação do instrucionismo, é justamente a enciclopédia multimídia, onde o usuário tem acesso a um determinado conteúdo apenas consumindo a informação. Neste período, emergiu o design educacional. De 1970 a 80, tivemos a década da difusão e internacionalização do design educacional. Então, nos Estados Unidos, criou-se a primeira disciplina formal e organizada de design educacional. O termo, além de ser um rótulo descritivo para o processo geral de planejamento de ensino, agora ganhou também um novo sentido, de nome de uma área reconhecida de estudos avançados. E, além disso, deu margem à criação de uma nova profissão, que era o do designer educacional. Ainda em 1970 a 80, nós tivemos o surgimento de projetos de grande porte, que foram bastante significativos para o design educacional. Dentre eles, o surgimento dos telecursos, alguns inclusive desenvolvidos no escopo baiano pelo IRDEB. No início da década de 70, é importante marcar também a elaboração de um manual apresentando um procedimento sistêmico de planejamento de ensino. Esse manual, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, depois foi traduzido para o Brasil pelo Ministério de Educação e Cultura. A teoria pedagógica que marca esse período é o cognitivismo, que, ao contrário do instrucionismo, pensa em refletir sobre como as pessoas aprendem, como as pessoas recordam, como pensam e como refletem sobre uma determinada informação. Uma das principais teorias do cognitivismo é justamente o construtivismo, ou seja, o foco na construção individual e coletiva do conhecimento. Além disso, o cognitivismo trata de estudar e de investigar o processamento interno da aprendizagem. Bom, então nesse momento nós tivemos a ampliação dos estudos sobre o design educacional. De 1980 a 1990, partimos para a década da inovação, da reflexão e da reestruturação do design educacional. Nesta década surgiram várias ideias interessantes, inclusive produtos tecnológicos. Dentre as ideias que foram divulgadas estão o modelo de inteligência múltipla, de Gardner, a publicação de Vygotsky sobre a mente e a sociedade e o trabalho de cognição situada de Schumann. Além disso, tratou-se de investigar o ensino e a aprendizagem apoiado pelo computador. Surge também aí o hipertexto e, na sequência, a hipermídia. Nesse período, observa-se um grande interesse pelo uso de softwares educacionais, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, utilizando o computador na sala de aula. De 1990 a 2000, estamos na década da inovação, do ponto de vista das mídias, metodologias e paradigmas. Nesse momento, o computador também assumiu o papel de mídia de apresentação de informações, um processo que levou à automação e apresentações em multimídia.
Além disso, partiu-se também para o computador, assumindo o papel de aprendiz. Ou seja, o investimento maior aos sistemas especialistas. Ainda nesse período, apareceu também a linguagem Logo, que foi projetada para promover a aprendizagem através do ensino do computador. A linguagem Logo ela foi muito utilizada no ensino fundamental e no ensino médio, com a proposta de que as crianças desenvolvessem habilidades para reconhecer direções, conteúdos matemáticos, a movimentação, a localização pelo espaço e também o desenvolvimento de outras habilidades. Bom, um outro ponto importante foi o desenvolvimento de teorias de aprendizagem com aplicação tanto no contexto de novos ambientes tecnológicos de aprendizagem, quanto o uso do design educacional no ensino convencional. Então, aqui partimos para pensar não só em novos modelos de aprendizagem, mas também em formas de melhorar ou até otimizar os processos de aprendizagem do ensino convencional a partir do uso do computador. E então, partiu-se pesquisadores e professores para refletir sobre como integrar diversas abordagens e metodologias que surgiram nesses últimos anos. De 2000 em diante, temos o que a gente chama de um novo milênio. E aí partimos para perguntar onde estamos e para onde vamos. Temos um conjunto variado de tecnologias, um conjunto intenso e variado também de metodologias de aprendizagem, uma evolução no reconhecimento do design educacional como importante para o planejamento de ensino, e precisamos refletir para onde ir, o que fazer a partir de agora. A quantidade, a qualidade e a seriedade de livros sendo publicados sobre aspectos de linguagem visual cresceu muito. Além disso, por um outro lado, as pessoas começam a preferir o consumo da informação em formatos audiovisual do que através de livros impressos. Então, a partir daqui, o design educacional começa também a focar os seus esforços para justamente planejar o ensino e planejar a aprendizagem utilizando recursos audiovisuais. Nesse momento também, busca-se por metodologias e abordagens que possam reduzir o tempo dedicado para o design sistêmico de materiais educacionais, ou seja, a produção mais rápida e dinâmica de objetos de aprendizagem. Esse período é caracterizado pela teoria do construcionismo. Então, nós tivemos o momento do instrucionismo, depois do cognitivismo e, em seguida, do construcionismo. O construcionismo ele é marcado pela construção individual e coletiva do conhecimento. Então, aqui, as abordagens pedagógicas e as técnicas que vão ser desenvolvidas nesse período vão focar em motivar a colaboração e a construção criativa do conhecimento. É uma proposta de Papert e também impulsionou e redefiniu o design educacional. Em 2004, nós não poderíamos deixar de citar a apresentação de Andrea Filatro, onde ela propõe o design instrucional contextualizado, também conhecido como DIC. O DIC é um dos modelos projetuais que nós vamos falar na aula 2 dessa unidade e que trata da ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas, incorporando mecanismos que favoreçam a contextualização. Então, nesse momento, nós vamos nos preocupar em pensar em como desenvolver situações didáticas pensando no cotidiano do estudante. Hoje, nós temos também a proposta de Zeng, que é de desenvolver um framework ou uma arquitetura de design educacional para a aprendizagem na Web 2.0. Então, fazendo uso dos recursos tecnológicos da Web 2.0 em diante, vamos pensar agora em uma abordagem centrada no estudante, onde se estimula a comunicação interativa e que se aproveita dos recursos dinâmicos da Web 2.0 para facilitar a aprendizagem, com foco no construtivismo, na colaboração, na autonomia do sujeito cognoscente. Bom, antes de finalizar a nossa aula, nós vamos também apresentar aqui algumas competências importantes para o profissional que vai desenvolver o design educacional, seja em uma instituição pública ou privada. O design educacional ele exige que aquele profissional ele também apresente competências da ciência da informação, das ciências humanas e das ciências da administração. Por quê? Porque é uma área de atuação considerada como uma área que exige um conhecimento transdisciplinar da educação, da gestão, da comunicação e da tecnologia. Isso quer dizer que é um profissional que precisa ter ou desenvolver habilidades para trabalhar e navegar entre essas áreas.
No Brasil, a ocupação do design educacional é uma ocupação destinada à implementação, à avaliação, à coordenação e o planejamento do desenvolvimento de projetos pedagógicos, sejam eles à distância, semipresenciais ou presenciais, a partir da aplicação e do uso de metodologias e técnicas que possam facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, é um profissional que deve atuar em cursos acadêmicos, tanto do ponto de vista da graduação, quanto cursos corporativos, cursos de extensão, cursos de pós-graduação e cursos de complementação, estando sempre atento à avaliação dos processos educacionais em que ele participa, viabilizando o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações que estão vinculadas. Bom, pessoal, estamos então encerrando aqui a aula 1 do nosso módulo 1. Gostaria de chamar a atenção de vocês de que esse assunto que foi tratado aqui está sendo aprofundado no nosso e-book. Também não deixe de conferir as notícias que estão circulando no Moodle. Até a próxima aula!